Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda a espiritualidade aqui presente, a todos os nossos entes queridos que aproveitam deste momento, desse local e se aproximam. A equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, amigos do plano maior. Nesse momento, encarnados e desencarnados, estamos no mesmo universo dimensional, todos aprendendo um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre o planeta Terra, sobre essa abençoada escola que todos estamos matriculados, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, que foi, que é e que sempre será o maior psicoterapeuta que já existiu na humanidade. E agradecemos a Allan Kardec, o nosso codificador, por essa doutrina que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta. E agradecemos também àqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui esta tarde, em tratamento espiritual, todos juntos, unidos, buscando aquelas informações, reflexões, análises, discussões, para uma melhor compreensão do tema. Vamos dissipando a nossa ignorância, ampliando os nossos horizontes e nos colocando na condição de agentes facilitadores, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso próximo, entendendo o porquê e o para quê de estarmos aqui. Em uma doutrina que nos mostra de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. Muito mais do que trabalhar a personalidade, é alimentar a individualidade, a nossa essência, a nossa alma. E tendo a certeza que em momento algum estamos desamparados. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar o tema transtornos mentais, epilepsia, e hoje a gente vai falar segunda parte. Na semana que vem vamos começar o tema depressão. Terminando o tema depressão, entra o tema ansiedade. Terminando o tema ansiedade, transtorno bipolar. Então já tem 3 temas para a gente desenvolver, ok? E hoje é a última aula da epilepsia. Então nós vamos continuar o aspecto científico. Semana passada falamos praticamente sobre o aspecto científico, aspectos psicológicos, emocionais e aspectos espirituais. Então, complementando a aula da semana que vem, da semana passada, desculpa. Aspecto científico, continuação da primeira aula. Só para a gente recordar. A epilepsia é uma falha nas descargas elétricas do cérebro. A primeira coisa é entender que é um curto-circuito que acontece, é considerada uma doença comum. É considerada a segunda doença mais comum. A mais antiga que se tem notícia, 1600 anos antes de Cristo, e hoje, no meio, se fala que é a segunda doença mais comum. A primeira doença chama-se cefaleia, dor de cabeça. Ok? Qual é a doença mais comum hoje? Primeiríssimo lugar, o que eles chamam de cefaleia, que em resumo podemos chamar de dor de cabeça. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, ok? Mas a dor de cabeça, vamos chamada de cefaleia, é considerada a doença mais comum. E a segunda doença mais comum é chamada epilepsia. E a mais antiga da humanidade, que se tem notícias, 1600 anos antes de Cristo. Então, uma falha nas descargas elétricas do cérebro, um curto-circuito que acontece por alguma razão. Então, a ciência já avançou muito, inquestionável. Discutível. Tem muito que avançar? Sim, ainda temos muito que avançar. Mas os passos que foram dados até agora, principalmente dos últimos 30 anos, foram realmente significativos. Na área científica. Então, nem toda convulsão é epilepsia. Isso ficou bem gravado dentro de nós, tá? Podemos ter convulsões
que não é epilepsia. E nem toda epilepsia tem convulsão. Isso é interessante a gente saber disso. Até pouco tempo atrás, nós achávamos que era uma coisa só. E mesmo estando no século XXI, em 2025, ainda existe muita ignorância, muito preconceito, muito estigma em relação à epilepsia. Ainda temos algo grifado dentro de nós, cristalizado dentro de nós, como uma possessão demoníaca. Ainda temos isso dentro de nós. Então hoje a ciência fala, não, tem outras razões. Precisamos analisar essa situação por diversos ângulos. Então a ideia é justamente essa. Ela pode ser focal ou generalizada. Lembra disso? Quando há a convulsão é quando ela é generalizada. Quando ela é focal, não há convulsão. Então, a convulsão é só um dos sintomas da epilepsia. Temos que separar uma coisa da outra. Não é contagiosa. Não é contagiosa. Parece meio engraçado o que eu estou falando, mas tem gente que acha que é contagiosa, por ignorância, por falta de conhecimento. Isso é contagioso? A resposta é não, não é contagioso. A ansiedade é contagiosa? Sim. Olha, interessante, por isso que eu fiz a pergunta. Né? Só para adiantar alguma coisa para vocês. A ansiedade, convivam com pessoas ansiosas. Se logo logo você não está ansioso também. Então a ansiedade é contagiosa. A epilepsia não é contagiosa. Tudo bem? Quais são as questões orgânicas? Quais são as questões, segundo a ciência, quais são as questões orgânicas que podem, não quer dizer que vão, mas que podem provocar a epilepsia, com convulsão ou sem convulsão? Então, existem algumas questões orgânicas? Sim, existem. Quais são elas? Tem todas aqui? Não, tem as principais. As principais. A ciência ainda bate muito nessa tecla, uma herança genética hereditária. A ciência ainda, para a ciência, esse é o fator predominante. Estou falando da ciência. Eles estão trabalhando com dados científicos. Mas nem tudo que é genético é hereditário. Lembram disso ou não? Nem tudo que é genético. Então, o nosso psiquismo pode mudar a nossa genética? O DNA? Sim, o nosso psiquismo pode mudar. E o hereditário é o que nós trazemos realmente dos nossos pais, da nossa família. Então, a ciência de hoje, ainda por isso que eu grifei, ainda se apega a essa questão. Então, para a ciência, as questões orgânicas, qual é a principal? A herança genética. Isso é fator preponderante. Uma possível causa. Por que a gente fala que é uma possível causa? Porque ninguém sabe até hoje qual é a causa. É uma possível causa. Falta de sono extremo. Pessoas que ficam horas e horas e horas e horas e horas e horas sem dormir. Pode gerar uma pane? Pode. Pode gerar um curto-circuito? Pode. É uma questão instintiva. É uma questão de sobrevivência. O sono é muito mais importante do que a gente imagina. Tanto que na média, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Isso é média. Então as crianças têm necessidade de dormir 18 horas, os bebezinhos? Tem. Um adolescente, 12 horas? Sim, é natural isso. Uma pessoa adulta, média, 8 horas. Uma pessoa mais velha, 6 horas. Mas na média, dá quanto isso? 8 horas. É 1/3. 1/3. Então vejam como o sono é importante. Nós passamos 1/3 do nosso tempo dormindo. Então, 90 anos, você passou 30 anos dormindo. Pare para pensar, o quanto é importante o sono. Então, a falta de sono pode comprometer? Sem dúvida nenhuma. Então, a falta de sono extremo, que fica há muito tempo, ou um sono de baixíssima qualidade, aquele sono de baixíssima qualidade, pode ser uma das razões orgânicas. Estou falando sobre o aspecto científico. Fome em excesso pode ser uma das causas? Sim, sem dúvida nenhuma. Passa muitas horas, sem se alimentar absolutamente com nada ou uma alimentação altamente deficiente.
Pode gerar? Pode gerar também. Então, uma das causas orgânica, fome em excesso. Lesões cerebrais? Sem dúvida. Inquestionável. Uma pancada, um trauma, uma lesão que você tem, pode atingir uma parte do seu cérebro e provocar uma epilepsia focal ou generalizada? Sim, pode também. Tem. E como é que a ciência sabe de tudo isso? Porque analisou cada caso. Hoje você tem o quê? Exames. Hoje, há 30, 40, 50 anos atrás, não tínhamos. Mas hoje nós temos exames e através do diagnóstico você pode entender, ó, isso foi uma lesão, aquilo uma questão do sono, aquilo é uma questão... Veja, hoje a ciência pode identificar e medicar de acordo com aquilo que ela comprovou em laboratório. Entenderam? Hoje temos essa condição. Outra coisa, a herança genética, luz estroboscópica. O que é isso? Luz estroboscópica. São flashes de luz intermitentes e pulsantes. Já viram isso ou não? Já ficaram em um ambiente onde aquelas luzes ficam piscando o tempo todo? Em locais de muita aglomeração de pessoas, você tem esse tipo de iluminação. Isso pode gerar? Pode gerar. Eu também não gosto, ok? Eu não suporto, ok? Então, ó, são flashes de luz intermitente e irregulares, tipo luz pulsante. Numa balada, por exemplo, isso é muito comum. Aqui se usa o quê? Luz estroboscópica. Dependendo da pessoa, isso pode gerar nela um gatilho. Pensem vocês aqui como gatilho. Se você já traz uma predisposição, nós já trazemos uma predisposição, uma marcação genética. Então, esses fatores são chamados de gatilhos. Gatilhos. No caso da epilepsia, que pode ter convulsão ou não. Febre alta, principalmente em crianças, pode. A própria febre alta, principalmente em criança, pode ser um dos gatilhos para o ataque epilético. Alimentação e cuidados médicos deficitários? Sem dúvida nenhuma. A nossa alimentação, como é que é? Muito produto ultraprocessados? Ultraprocessados? Isso pode ser um gatilho? Pode ser um gatilho. Devemos evitar? Evidente, sem dúvida. Isso foi importante até um certo ponto, mas hoje dá para a gente rever alguns conceitos alimentares. E falta de cuidado médico. Uso de drogas. Quando eu falo drogas, subentendam-se medicações também, que não deixa de ser uma droga. Então, o uso de droga pode ser um gatilho? Sim. Sim. O uso de drogas como drogas, o álcool, por exemplo, as outras drogas, sintéticas ou não, e as medicações. Isso pode servir de gatilho. Sedentarismo? Sedentarismo. Você deixa de gerar uns neurotransmissores e acaba gerando outros. O que é o cortisol? Que não é um neurotransmissor. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. Estresse. Num número, uma quantidade mínima, ele é necessário? Sim, é necessário, por isso que ele está lá. Pensem vocês que a natureza, ela é perfeita. Se tem, é porque existe uma função, existe uma razão. Nada que está no corpo humano, está ali de forma aleatória. Até uns 30 anos atrás, aproximadamente, a medicina, a ciência, a própria neurociência, achavam, 30, 40 anos atrás, que a glândula pineal tinha uma função sexual até os 14, 15 anos, depois ela calcificava e acabou a função dela. Veja, isso era uma unanimidade no meio científico. Hoje se sabe que não. Sim, tem essa condição sexual, tem essa necessidade sexual até os 14, 15 anos, só que ela calcifica para esta situação e ela passa a gerar um outro tipo de estímulo. Então eles falam hoje em estudos sobre a glândula pineal. Antigamente se falava epífise. Hoje se fala glândula pineal e é uma glândula. E tem corrente sanguínea dentro dela, ela é do tamanho de uma ervilha, fica no centro do nosso cérebro, também chamada de terceiro olho. Os animais têm? Os animais têm. Então pensam que nós temos uma glândula do tamanho de uma ervilha que capta sinais e mexe com o metabolismo do nosso corpo. Então o sedentarismo
vai gerar o quê? Um hormônio chamado cortisol, que pode ser um gatilho. Então, se você já traz uma predisposição e você tem essa situação, isso pode gerar uma questão orgânica, numa visão científica, o que eles chamam de epilepsia. Tudo bem? No aspecto psicológico e emocional, o que é epilepsia visto agora por um outro ângulo? O que pode provocar epilepsia, mas sobre um aspecto psicológico e emocional? Questões psicológicas e emocionais que podem provocar a epilepsia. Se você já traz uma predisposição, isso pode acentuar. Isso pode servir de, qual a palavrinha? Gatilho. Isso pode servir de gatilho. Estado alterado da consciência como medo intenso, pânico e sensação de insegurança extrema. O que acontece com o nosso cérebro quando você está nessa condição? Veja, um estado alterado da consciência como medo intenso, mas o medo faz parte daquelas 5 emoções básicas. Quais são? Essa não tem. Essa última que você falou não tem. Ok? Então é o medo, a raiva e o amor. Alegria e tristeza. Alegria e tristeza vieram 2. Ok? Você entendeu? Então ela esqueceu do amor. São 5 emoções básicas que tem no reino animal: o amor, a raiva e o medo. Depois vieram a alegria e tristeza. Isso, nós temos isso? Temos, mas isso veio de um primarismo animal. O nosso corpo que é um corpo animal, ele tem essas 5 emoções básicas que são chamadas assim, instintivas. Então, no reino animal você tem isso? Sim, você tem. Isso foi trazido para nós. Aí nós fomos criando emoções híbridas, fomos criando sentimentos, fomos criando outras coisas em cima disso. Mas as 5 emoções básicas são essenciais para a nossa sobrevivência e para a nossa evolução. Então, quando eu falo medo intenso, eu não estou falando do medo natural. Estou falando do medo que nós alimentamos, que nós aumentamos por conta própria, sem a necessidade. Pensem vocês que o medo é um sinal de alerta. Ele é necessário. É evidente que ele é necessário. Então, como medo intenso é aquele que você multiplica. Que você por conta própria. Aí você passa a ter medo de um monte de coisa. Por exemplo, de repente você passa 2, 3 horas assistindo um filme de terror. Tudo bem? Aí você mora numa casa e 3 horas da manhã faz um barulhinho no quintal. Que tipo de situação você vai vivenciar depois de 3 horas assistindo um filme de terror? Perceberam ou não? Mas o problema é se você for dormir e olhar debaixo da cama. Entenderam? Quer dizer, um barulho pode gerar medo? Pode, claro que pode gerar medo. É um sinal de alerta. Mas depois de ter assistido 3 horas de filme de terror, aquilo vira o quê? Entenderam? Imagine como é que fica o seu cérebro. Como é que ficam os neurônios? Como é que ficam as sinapses? A se alimentando por 3 horas consecutivas com lixo mental. No medo. Isso que eu falei, esse medo aumentado, esse medo intenso é isso. Ele é desnecessário, o intenso. É aquilo que nós criamos por conta própria, por livre-arbítrio, por outras situações. Pânico, porque o que acontece com o pânico? É o medo fora de controle, completamente fora de controle. E é irreal. Só que o nosso cérebro tem um probleminha. Ele não sabe se é real. Para ele tudo é real. E ele se prepara.
E ele se prepara para um perigo, vamos dizer assim, que não existe, mas para ele existe. E aí o que acontece com o nosso sistema imunológico, que foi elaborado, arquitetado, planejado, organizado no grande laboratório da natureza por bilhões de anos? Que ele entre em funcionamento em momentos necessários. Não é assim que funciona o nosso sistema imunológico? Em momentos necessários, ele entra em funcionamento, ele mexe com todo o seu metabolismo, é como se ele, naquele momento, recrutasse um verdadeiro exército. Existe um perigo, nós temos que nos preparar porque existe uma guerra em trânsito. Ele vai... Daqui 2 horas você coloca ele para funcionar de novo. Daqui 4 horas você põe ele e coloca para funcionar de novo. Daqui 6 horas você coloca ele para funcionar. Ele não foi feito para funcionar de 2 em 2 horas. O que acontece no final de 24 horas? Como é que ele está? Seu sistema imunológico? Enfraquecido. E o que acontece com as doenças quando o seu sistema imunológico está enfraquecido? Deu para vocês entenderem ou não? E sendo que daquelas 8 vezes, era só uma única vez. As outras 7 vezes era irreal. Só que o seu corpo não sabe. O nosso corpo só vive um tempo. O tempo presente. Entenderam? Nosso corpo físico não sabe dizer isso é passado ou é futuro. Para ele está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, eu tenho que reagir. Então você transforma aquele medo intenso, desnecessário, em pânico. Isso gera em você uma insegurança extrema. Como é que fica o seu cérebro, seus 86 bilhões de neurônios, seu 1 trilhão de sinapses? Veja, está fácil para acontecer um curto-circuito ou não? Está muito fácil. Se você já tem uma predisposição, é um gatilho. É um gatilho. Que não é orgânico. Veja, não é orgânico. Isso é psicológico. Por exemplo, todos nós também temos traumas psicológicos. Todos tomam. Provas e expiações. Todos temos traumas psicológicos? Sim, temos. Faz parte do nosso processo? Sim, faz. Tem tratamento? Tem. Lógico que tem tratamento. Você vai resolver a questão? Não, você vai amenizar. Você vai administrar a questão. É como a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não nasce para tirar a dor de ninguém. Veja, quando um ente querido morre, morre. A mesma dor do católico, do evangélico, do espírita, do umbandista, do ateu, é a mesma dor, é a mesma intensidade. É a mesma intensidade. Não tem como você tirar a dor. O que a doutrina espírita vem para nos ajudar a administrar a dor? Ela vai te dar reflexões, pensamentos, para que você possa refletir sobre aquilo, para que aquilo não se transforme em sofrimento, a letra S, pessoal. Tudo bem? Olha que eu fiz facinho aqui ainda, hein? Normalmente eu faço assim, né? Eu fiz para não transformar em sofrimento, porque o sofrimento é desnecessário. A dor não, a dor faz parte, inclusive. A dor é um impulso evolutivo. Ela ainda é necessária. Primitivo, provas e expiações e início de regeneração, a dor ainda é necessária. Depois ela deixa de ser necessária. Mas o sofrimento nunca foi necessário. Aí o sofrimento é igual R ao quadrado. Resistência ao quadrado. Você está resistindo àquilo. Você não está querendo aprender com aquilo. Ok? Então, nesses traumas psicológicos não tratados, pode gerar o quê? Uma insegurança, um vitimismo, um pessimismo, um negativismo. Veja, lembram dos astrócitos? As células estreladas encarregadas de levar uma parte do lixo que nós produzimos, que é natural, só que chega uma hora que não suporta, é muito lixo para pouco coletor. E aquilo vai acumulando e vai matando os neurônios. Vai matando os neurônios. Dependendo da região do cérebro, pode gerar um curto-circuito. Um curto-circuito. Mas precisa nada mais é do que um curto-circuito. Ok? Rebeldia intensa, insana.
Sabe essas pessoas extremamente rebeldes, sempre contrariando alguma coisa, por mais, vou colocar entre aspas, tá? Por mais óbvio que seja aquela situação, que a palavra óbvio também não é a mais correta, por mais clara que seja aquela situação, as pessoas estão sempre se rebelando contra aquilo. Independente do que seja, é não. Nem ouviu direito, mas já está falando não. Não, isso é uma rebeldia intensa, insana, porque a pessoa não pensa, não reflete, não analisa, já se rebela contra aquilo. Então essa rebeldia intensa, insana, faz com que você produza cortisol muito além do necessário. Que ele está lá, ele é importante, mas naquela quantidade para manter o equilíbrio. Acima daquela quantidade, ele é um ácido. Para quem não sabe, o cortisol é um hormônio, ele é um ácido. Então até uma certa quantidade ele é necessário. Acima disso, como um ácido, ele acaba gerando mais prejuízo. Então essa rebeldia intensa, insana, faz com que a gente produza cortisol muito além do necessário. Então se você está passando por uma situação real, um medo real, você produz cortisol. E ele vai te ajudar a superar aquilo. Mas se você não está, você está produzindo muito cortisol sem necessidade. E aí o sistema imunológico, as células imunológicas vão enfraquecendo, porque é um contínuo uso sem necessidade. Sem necessidade. Por exemplo, todos nós temos células cancerígenas dentro de nós? Temos. Mas por que algumas desenvolvem, outras não? Veja, olha interessante, todos temos. Por que às vezes gêmeos, ou gêmeos idênticos, uns trazem uma situação e outros não trazem? Não são gêmeos idênticos? Não é uma genética e uma hereditariedade igual? Perceberam? Então, nesse ponto aqui, ó, essa rebeldia insana tem a ver com o espírito. Tem a ver com o espírito. Mania de perseguição. Tem pessoas que têm mania de perseguição? Está sempre desconfiado de tudo, sempre achando uma conspiração, sempre achando uma situação, que as pessoas estão me observando, que as pessoas estão isso, que aquilo, aquele outro. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, o mundo não está nem aí com a gente, tá? O mundo não está nem aí com a gente, essa é a grande verdade, que as pessoas estão vivendo a vida delas. Assim, nós que temos que cuidar da nossa vida, da nossa existência e dos nossos pensamentos. Okay? Então tem pessoas que têm mania de perseguição, aquelas conspirações, não é isso? Teoria das conspirações que aparece toda semana, tem uma nova, não é assim? Tem pessoas que ficam pensando nisso o tempo todo. Fugas psicológicas para não enfrentamento dos desafios. Acontece isso ou não? Fugas psicológicas, nós temos um desafio. Troquem a palavra problema pela palavra desafio. Nosso cérebro entende de um outro jeito. Porque a própria palavra problema ela é pesada, não é? Eu tenho um problema para resolver. Troque a palavra problema pela palavra desafio. Eu tenho um desafio para superar. Entenderam ou não? Mudou ou não mudou? Nosso cérebro já entende de outra forma, o impulso já é outro. A vontade já entra em ação. Então troquem a palavra, eu tenho um problema para resolver, pela palavra, eu tenho um desafio para superar. Nós estamos aqui para superar os desafios, não para resolver problemas. Então os desafios fazem com que a gente cresça sobre todos os aspectos. Na questão intelectual, na questão moral, são os desafios. Desafios, as questões orgânicas. Então, nós não temos que competir com ninguém, nós temos que competir conosco mesmo. Por isso que toda comparação, ela é injusta. Toda comparação, ela é injusta. Toda. Não existe comparação justa. E por que nós nos comparamos com pessoas? Interessante, né? Por que nós nos comparamos? Quando eu me comparo com quem está em cima, é porque eu trabalho a autodesvalorização. Quando eu me comparo com quem está lá embaixo, eu estou mostrando o quanto eu sou orgulhoso, prepotente e arrogante. Toda comparação é isso. Então eu só posso me comparar comigo mesmo nas fases da minha vida.
Hoje eu melhorei sobre esse aspecto. Eu era mais rebelde, hoje eu sou menos rebelde. Essa comparação é justa. A única comparação justa é quando você se compara com você mesmo e percebe aquilo que você já melhorou, aquilo que você ainda não melhorou e aquilo que você tem que melhorar porque está quase zero. Essa comparação é justa. Lembram dos ciclos setenários? Então, cada ciclo é um degrau. Cada ciclo é um degrau. Cada ciclo traz os seus desafios. Pare para analisar. 07 é um tipo de desafio. 7,14 é um outro tipo de desafio. 14,21 é um outro. E aí sucessivamente. E aí, quando nós chegamos no 42, pensando em 84, você desce e fica de frente com os mesmos desafios. Fica de frente com os mesmos desafios essenciais. Só que aí você tem a maturidade, você tem o conhecimento, você tem a experiência. Então são os mesmos desafios. Então cada ciclo setenário tem seus próprios desafios para serem superados. Então a vida é um ciclo de desafios intelectuais, morais, físicos, para serem superados. Se eu pensar como problemas, eu não saio do lugar. Eu simplesmente não saio do lugar. Então, bem, fugas psicológicas para não enfrentamento dos desafios. Por isso que eu não coloquei a palavra problema. Porque problemas só são problemas para as pessoas problemáticas. Entenderam? Problemas só são problemas para as pessoas problemáticas. Tem pessoas que criam problemas até quando não existe? Até quando não existe, cria-se um problema. Inaceitações cristalizadas. O que são inaceitações cristalizadas? Veja, inaceitações cristalizadas. Eu não estou falando de comodismo, pessoal, não é isso que eu estou falando. Só que tem situações, tem fatos que acontecem, que estão fora do nosso controle, e eu tenho que começar a aprender a administrar aquela situação, a gerenciar aquela situação. Não é comodismo, não. Mas entender que tem situações, por exemplo, a morte de um ente querido. Que controle que você tem sobre isso? Zero. Uma doença inesperada. Que controle que você tem sobre isso? Naquele momento? Nada. Não adianta eu ficar brigando com a vida, com Deus, com as pessoas. Inaceitações cristalizadas é isso. Eu não aceito a vida como ela é, eu não aceito as pessoas como elas são, eu não aceito a minha condição como está agora. Então essas inaceitações cristalizadas, que não é comodismo, pode gerar um curto-circuito. Então quando a gente vai olhar lá, quais são os aspectos psicológicos e emocionais? Anotem porque vai cair na prova. Quando a gente vai estudar quais são os dois, tem mais, tá? Mas quais são os dois sentimentos predominantes na epilepsia, pelo aspecto psicológico e emocional? Ansiedade. Esse é o primeiro e o mais importante sentimento, na maioria dos casos, 70% dos casos. Em porcentagem dá quanto? Mais ou menos 70% dos casos, as pessoas que trazem a epilepsia, elas trazem um nível de ansiedade elevado, 70% dos casos. E o segundo sentimento é o estresse crônico e intenso. Estresse crônico, o que é um estresse crônico? Intenso, diário, profundo. Então, estudando o psicológico de pessoas que têm a epilepsia, a ciência que cuida da psique humana chegou-se à conclusão que a ansiedade em torno de 70% e o estresse crônico em torno de 70%. Os dois juntos são os dois sentimentos prevalecentes, predominantes num caso de epilepsia. Pensem vocês que é tratamento. Sempre. Quando você fala em transtornos mentais, quando você fala em doenças mentais, sempre pensem em nunca punição, nunca castigo, e aquilo é uma fase temporária.
É uma fase temporária, uma fase transitória. Então, como falei na semana passada, existem pessoas esquizofrênicas? Não. Existem pessoas com esquizofrenia. Assim para todas as doenças. Para todas as doenças. Então, é uma situação que o espírito traz para aprendizado, para tratamento. Nunca castigo e nunca punição. E principalmente nessa fase de transição. Principalmente nessa fase, como Divaldo já tinha dito, que reencarnariam muitos espíritos a partir da década de 90 com transtornos mentais. Para isso a ciência ia se preparar, depois a sociedade ia se preparar, mas enfim, receberíamos todos esses espíritos. Expiações, provas e missões, a maioria provas. Por causa da fase de transição, porque ela está havendo uma mudança vibratória no planeta Terra. Então tudo isso que está acontecendo, tudo esse, entre aspas, esse caos que está acontecendo, faz parte da fase de transição. Pode falar. O estresse excessivo, né, o órgão gera cortisol. Sim. Então, excesso crônico de cortisol no organismo, ele gera uma doença chamada doença de Cushing, que causa distúrbios endócrinos e metabólicos. Então, excesso de cortisol crônico gera doença de Cushing. Ali é um especialista da área, tudo bem? Então, porque o cortisol em excesso produz uma doença, né? E essa doença gera todo esse transtorno. Vale pensar, eu já falei isso várias vezes, mas é bom sempre a gente recordar. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Isso é dado científico. Por 1,5 bilhões de anos, foi só evolução química. No planeta Terra, 1,5 bilhões de anos só de evolução química, coordenado por um Cristo, junto com seus assessores diretos. Cristo junto com seus assessores diretos. Depois, por 3 bilhões de anos, só evolução biológica. A química tinha que vir antes, claro, evidente. Depois veio a evolução biológica. Para se construir o corpo humano, levou esse tempo. Veja. Então, antes do planeta Terra existir, já existia um protótipo. O que é um protótipo? A forma humana. Com 7 octilhões de átomos, 30,2 bilhões de células, trilhões de células, desculpa, 80 órgãos. Então, antes do planeta Terra existir, já existia qual era o corpo mais aperfeiçoado que iria habitar naquele planeta. Só que teria que passar por todo um processo do planeta Terra e de todos os seres vivos para se chegar no corpo humano. Então o corpo humano é uma máquina perfeita, simples assim. Ela é uma máquina perfeita, que ela vai sutilizando à medida que nós vamos nos espiritualizando. Então o processo de espiritualização pode ser comparado com o processo de desmaterialização. No caso, de todo esse tempo aí, uma coisa que Cristo não tinha ansiedade, né? A espiritualidade superior não sofre desse mal. Eles falam 1 bilhão de anos com uma facilidade, né? Com uma facilidade, daqui 1 milhão de anos, como nós falássemos semana que vem. Isso é uma coisa que eles não sofrem, é de ansiedade. Isso é a nossa contagem de tempo, está aqui a nossa referência de tempo. Então, quando eu falo que já existe um lugarzinho para nós, reservado, no mundo celeste, vocês acreditam? Por que fizeram assim com a cabeça? Eu não entendi, pessoal, esse movimento de cabeça. Ok? Sim, já existe. Vocês já, na semana passada, vocês já estavam ansiosos por causa da aula da ansiedade. Ok? Então, no mundo celeste, que é primitivo, provas de expiações, regeneração, felizes e celeste, não é isso? Estou falando dos mundos físicos. Depois nós temos mais 5 mundos espirituais. Depois o espírito, depois disso, não precisa mais reencarnar. Ele até pode, mas ele não depende mais de mundos para evoluir. O próprio universo é a casa dele. Mas para isso ele precisa de uma sequência de 10 mundos. 5 mundos físicos, 5 mundos espirituais. Nós estamos
sonhando com o terceiro. Nós estamos no segundo, sonhando com o terceiro. Mas são 10 mundos. Então, depois disso, os espíritos até podem reencarnar, ou encarnar, depende, ok? Mas eles não dependem mais, Então, esse processo chamado espiritualização. Então, no mundo celeste, mundo físico, de quinta categoria, vou falar quinta, primitivo, provas para quinta categoria, nesse sentido. Já tem, não o nosso nome de agora, da existência, mas já tem a nossa individualidade lá, nos aguardando. Nossa cadeira já está separadinha lá. Pensem vocês, que o corpo físico lá, tem o mesmo peso do nosso corpo espiritual daqui. Entenderam ou não? Né? Então, vamos dar um exemplo. Eu peso 73 quilos, meu corpo espiritual mais ou menos pesa 73 gramas. Lá, o corpo físico pesaria 73 gramas. Quanto pesa o corpo espiritual lá? Se é uma relação de 1 para 1000. Entenderam ou não? A relação é a mesma. Não. Entenderam como funciona? Então, à medida que você vai entrando, nós vamos entrando num processo chamado de materialização. Fomos criados simples e ignorantes. Antes de entrar no reino mineral, nós já passamos por mundo extracorpóreos. Antes de entrar no mundo físico, existem outros mundos onde esse princípio espiritual vai agregando matéria. Aí ele vai agregando matéria, entra no reino mineral, sem consciência, tá? Depois ele vai para o reino vegetal. Depois ele vai para o reino animal. Depois ele vai para o reino hominal. Quando ele está 3/4 do reino hominal, ele começa a pensar no espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui. Todo o processo de espiritualização começa a se envolver com a espiritualidade, já é um processo de espiritualização, que começa um processo de desmaterialização. Aí nós vamos perdendo matéria. Porque todas as lições que a matéria poderia ensinar, já ensinou. Então, o nosso corpo físico vai melhorar mais do que daqui para frente? Não, ele vai aprimorar. Mas nós não vamos enxergar mais do que nós enxergamos. Nós não vamos ouvir mais do que nós ouvimos. Porque ele já chegou no limite da sua evolução biológica, fisiológica. Se eu quero enxergar mais, eu tenho equipamento e inteligência para isso. Aí você vai investir em tecnologia. Nós construímos, quando eu falo como humanidade, um telescópio chamado James Webb. Então eu consigo enxergar que existem bilhões de galáxias. Isso é prova científica. Eu não vou fazer isso com os olhos, vou fazer isso com um telescópio. Eu tenho um microscópio que começa a enxergar nanopartículas. A olho nu a gente vai enxergar isso nunca. Então, os nossos olhos, a nossa capacidade visual não vai mudar. A nossa inteligência que vai aprimorar recursos para que a gente enxergue muito mais, tanto do macro quanto do micro. Então, o que vai acontecer com os corpos físicos daqui para frente é que eles vão se aprimorar. Por exemplo, vocês repararam que essas novas gerações, comparando com as gerações anteriores, eles são muito parecidos, homens, meninos e meninas, têm os mesmos traços, porque é um corpo mais delicado. Ele vem aperfeiçoando. Mas o coração é o mesmo, o pulmão é o mesmo, os olhos são os mesmos. Ele só vai aprimorando, por quê? Porque a matéria vai ficando menos densa. Então quer dizer que as novas gerações serão mais médiums? Sim, sem dúvida. Eles vão perceber melhor o plano espiritual? Sim. E por quê? Porque uma prisão chamada corpo físico, é uma prisão, ok? Ela está mais leve. Se ela tem mais leve, o espírito tem mais liberdade. Entenderam ou não? Se a prisão é mais leve, menos densa, o espírito tem uma capacidade maior de deslocamento. Se ele tem essa capacidade maior de deslocamento, significa que ele vai sentir, perceber e interagir com o plano espiritual muito melhor do que nós fazemos hoje. Então, daqui 50 anos, vamos dizer assim, eles vão interagir com o plano espiritual numa facilidade que vocês nem imaginam.
O nome que eles vão dar para isso pouco importa. Pouco importa. Nós chamamos de mediunidade. Mas eles vão ter uma capacidade maior, porque eles serão mais espíritos do que matéria. Hoje nós somos um equilíbrio entre espírito e matéria. Os nossos bisavós eram mais matéria do que espírito, porque os corpos eram mais densos, muito mais densos. Os nossos filhos ou os nossos netos serão mais espíritos do que matéria, porque a matéria vai sutilizando. Por quê? Existe um negócio que antigamente nós chamávamos de reforma íntima. Lembram disso? E hoje nós temos um outro nome. Um de cada vez. Exato. A reeducação emocional centrada no alto amor muda, altera a estrutura molecular, o peso específico do nosso corpo espiritual. Veja, já pararam para pensar nisso? Que as nossas emoções e sentimentos alteram o peso específico do nosso corpo espiritual. Ele muda as nossas. Então, uma pessoa muito raivosa, muito magoada, muito rebelde, ela densa. Uma pessoa que trabalha o perdão, que trabalha a gratidão, ela solta. Entenderam ou não? Esse apertar e soltar significa que está havendo uma mudança na coesão molecular do seu corpo espiritual. Uma mudança molecular. Pode falar, Adriana. O corpo com menos densidade, nesse sentido, a energia expande mais. Exatamente isso que ela disse. Uma boa observação. Quanto mais espiritualizado, o que vai acontecendo com a nossa glândula pineal? Ela vai se abrindo ainda mais. A nossa glândula pineal é o contato com a nossa espiritualidade. Por onde que nós vamos? Qual é o ponto de ligação entre a espiritualidade, entre o plano espiritual e o corpo físico? É a glândula pineal. Quanto mais espiritualizado, maior é a intensidade de luz, maior é a sua captação das energias espirituais. É a glândula pineal. Então, a glândula pineal é a responsável por essa ligação, chamada espiritualidade. Espiritualidade. Então, ela perde uma função orgânica, vamos dizer assim, fisiológica, sexual, e passa a ter uma função espiritual. Então, quando você trabalha a espiritualidade, você está aprimorando a sua glândula pineal. Você está iluminando a sua glândula pineal. Você está melhorando a capacidade de recepção dela em relação ao universo. Esse é um processo chamado reeducação emocional centrada no alto amor. Você muda a coesão molecular do seu corpo espiritual. Chamamos o corpo espiritual de MOB. O MOB vai impactar diretamente o próximo corpo. Entenderam? Aquele exemplo básico que eu passei para vocês, tá? Um cubo de gelo é H2O, a água no estado líquido é H2O, a água no estado de vapor é H2O. O que mudou então? Entenderam ou não? A coesão molecular. Você não muda a estrutura atômica, você muda a coesão molecular. A coesão. Então, Jesus tinha um corpo igualzinho nosso. Idêntico, nasceu da mesma forma, se alimentava do mesmo jeito, tinha frio, tinha fome, tinha sede, por isso é uma condição orgânica, é um corpo, mas o seu corpo espiritual que era diferente. O seu corpo espiritual era completamente diferente, mas o seu corpo físico era igual a qualquer ser humano daquela época. Se ele reencarnasse agora entre nós, o corpo dele seria idêntico ao nosso. Idêntico ao nosso. E ele mesmo fala, não vim destruir as leis, mas sim dar cumprimento. Então, se foi ele que idealizou, foi ele que coordenou todas as leis que regem o planeta Terra, ele se submeteu a elas. Simples assim. Por mais que a gente não queira pensar dessa forma, simples assim. Foi ele que determinou que as leis da reprodução no planeta Terra iam acontecer dessa e dessa forma. Ele se submeteu a ela. Porque tem alguma coisa errada com ela? O que tem de errado é com o nosso preconceito, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, que acha que tinha que ser diferente. Não, não foi diferente. Jesus se fez pequeno para que os pequenos... Jesus que era grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. Entenderam ou não? O grande se fez pequeno para que os pequenos se tornassem grandes, através de exemplos. De exemplos.
Não das coisas, entre aspas, chamado de milagres, mas como ele era como ser humano. Que é o maior desafio do século XXI no meio cristão, esse é o maior desafio do século XXI no meio cristão, independente do rótulo, é enxergar Jesus como ser humano. É o maior porque nós temos cristalizações seculares e milenares nesse sentido. Nós precisamos desmanchar essas cristalizações, não estavam erradas, estavam de acordo com o nosso entendimento. E começar a enxergá-lo de uma outra forma. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Que a resposta é a mais curta. Qual é o espírito mais que perfeito? Interessante esse mais que perfeito, né? Questão 625. Qual é o espírito mais que perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus. Mas quando ele fala mais que perfeito, deu um nó na minha cabeça. O que ele quer dizer com mais que perfeito? Porque a nossa noção de perfectibilidade deixa a desejar. Deixa a desejar. O que nós achamos que é perfeito, por exemplo, mais que perfeito, dentro da concepção de vocês. Então, qual foi o espírito mais que perfeito que Deus envia à Terra para nos servir de guia e modelo? Jesus. Não respondeu Cristo. Por quê? Porque Jesus é um ser humano. Entenderam? Jesus é um ser humano com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus. Se falasse Cristo, nós perdíamos referências. Nós perderíamos todas as referências. Porque nós nem sabemos o que faz um Cristo. Sabemos que ele cuida de um planeta, mas que mais? Então nós não temos referência de Cristo, nós temos referência de ser humano. Então ele veio para nos servir de guia e modelo de ser humano. De ser humano. Aí você tem aquela série Chosen, que traz muito disso. Você tem os livros de Augusto Cury, pelo menos 5 livros, que é de um psiquiatra, falando exatamente sobre isso. Você tem os livros da doutrina espírita que falam exatamente sobre isso. Mas Jesus como ser humano. Então, não, ele era ateu, Augusto Cury. Ele era ateu, mas ele não está ligado a nenhuma religião. Mas ele hoje fala que ele é uma pessoa espiritualista, que é o muito mais importante. Mas ele era ateu até então. Até então, ele era ateu. Depois ele começa a estudar, ele é um psiquiatra, começa a estudar dentro da psiquiatria, dentro da ciência, o perfil psicológico de Jesus. Quais eram as reações dele frente a todas aquelas pressões. E como ele reagia frente a tudo aquilo lá. Aí ele escreve 5 livros. Pode falar. Operação Cavalo de Troia. Eu só li um livro, tá? Só um. É a operação volta no tempo e encontram com Jesus. É uma pessoa que volta e vê o que ele fazia naquela época. Como assim? É uma ficção inspirada pela espiritualidade superior. É uma ficção, mas inspirada pela espiritualidade superior numa época que era necessário trazer dessa forma, como ficção. Então a espiritualidade superior vai semeando, jogando sementes, esperando o momento certo de cada uma germinar dentro daquele conceito, dentro daquele contexto. Entenderam ou não? A espiritualidade superior não é ansiosa, pessoal. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então tem algumas sementes que eles jogam nesse século, outras sementes eles jogam no século que vem, a outra eles vão jogar no próximo, para colher daqui 10 mil anos. Para ele é muito tranquilo isso. Para começar a colher daqui 10 mil anos. Eles não têm pressa. Então, a Operação Cavalo de Troia. Então veja, voltando aqui, as inaceitações, voltando, nós vamos entender que é um fator que nos traz o quê? Desequilíbrio cerebral. Então, cuidadamente. Saber que todos nós estamos inseridos, todos nós trazemos um X ou um quantum de ansiedade? Sim, todos. Aliás, seria ser um psicopata para não ter ansiedade. Porque todos nós trazemos um pouco ou muito. Mas todo ser humano traz um quantum de ansiedade. Isso é normal.
Eu não queria adiantar a aula, mas ansiedade, num primeiro momento, é algo positivo e saudável. Mas eu vou deixar vocês ansiosos para isso, ok? Vou deixar vocês ansiosos para isso. A ansiedade, num primeiro momento, é algo saudável, natural. O problema é quando ela vira TAG. O que é TAG, né? T-A-G? Esse livro que ele passou aí, ó. Gostei, está no livro, procurem no livro. Né? Depois vocês consultem T.A.G. Ok? Depois vocês consultem. Voltando aqui. Às vezes, vamos pegar aqui primeiro, depois eu volto aqui, desculpa. Vamos falar agora dos aspectos espirituais. Já entendemos um pouco do aspecto psicológico e emocional. Vamos entender um pouquinho do aspecto espiritual. Porque nós somos uma tríade: espírito, mente e corpo. Nós somos uma tríade. Por mais que a gente estude de forma separada, é um pacote só, tá? Uma interage em relação à outra. Você não separa as coisas. De forma didática eu separo, mas é um pacote só. Então nós somos espírito, essência, nós somos mente e nós somos corpo. E se eu estiver desencarnado? Eu sou corpo do mesmo jeito. Eu tenho um corpo. Tenho órgãos, eu tenho todas as necessidades. Mesmo que eu estiver no mundo celeste, eu tenho um corpo. Então sempre eu vou ter espírito, essência, sempre eu vou ter a mente e sempre eu vou ter um corpo. Então quando se fala o espírito átmico, aí ele ganhou seu primeiro corpo chamado búdico, depois ele ganhou um terceiro corpo chamado mental superior. Então isso chama-se tríade divina. Centelha, que é o átmico, não tem nem forma. Eu falo assim porque não tem nem forma, ok? É aí que é a imagem e semelhança de Deus, tá? Imagine vocês uma luz, uma fagulha, só para o nosso cérebro conseguir entender isso. Então como que é o espírito? Uma centelha, uma mônada. Para isso ele precisa de um corpo. Aí vem a pergunta. Eu vou entrar um pouco na Gênese, pode agora? A doutrina espírita fala que existe uma tríade: Deus, Espírito e Matéria. Tudo bem? Deus, Espírito, um triângulo. Deus, Espírito e Matéria. A minha pergunta: quem que Deus criou primeiro, o Espírito ou a Matéria? Sim, mas por quê? O que vocês responder, eu vou perguntar o porquê. Oi? Para ser a moradia do Espírito. A matéria vem primeiro. Pode ter vindo um segundo antes. A nossa contagem de tempo, que ela venha um segundo antes. Mas o Espírito precisava ser revestido. Então é necessário que essa matéria já existisse. Qual é o nome dessa matéria, segundo Allan Kardec? FCU. Fluido Cósmico Universal. Tudo bem? Allan Kardec chamou dessa matéria, que é o pensamento estrutural. Leon Denis trabalhou junto com Allan Kardec, contemporâneo de Allan Kardec. Para quem não sabe, Leon Denis era o plano B. Plano A, Allan Kardec, e o plano B, Leon Denis. Se Allan Kardec não quisesse, Leon Denis estava preparado, estava juntinho ali, na mesma época. E Leon Denis tem um pensamento muito interessante. Ele tem um livro que fala o problema do ser, do destino e da dor. Nesse livro ele fala que o universo é o pensamento estrutural de Deus. O universo é o pensamento estrutural de Deus. Então nós somos feitos, a primeira matéria, que nós chamamos de búdico, é feito dessa essência. Depois, uma outra matéria, chamada corpo mental superior. O corpo búdico armazena as informações, como se fosse um arquivo, vamos chamar dessa forma, ok? E o corpo mental superior movimenta as informações. Então, um espírito, um Cristo, que não tem mais corpo físico. Que corpo que ele tem? A tríade divina.
átmico, búdico e mental superior. Mas em todo esse processo de evolução, quando ele começou simples e ignorante, ele foi ganhando corpo. Aí ele trouxe o quaternário inferior. Qual é o nome dos 4 corpos inferiores? Mental inferior, astral, etérico e físico. Então nós fomos nos materializando para depois entrar num processo inverso, chamado desmaterialização. Então o quaternário inferior, ele vai se perdendo no processo evolutivo quando se começa, ou na metade, né, para ser mais preciso, na metade de regeneração. Ele começa a ficar mais sutil, até que chega uma hora que não precisa mais do quaternário inferior, mas o terciário superior sempre vai existir, uma centelha. Entenderam ou não? Então o espírito é criado simples e ignorante, entre aspas, volta sábio e virtuoso, passando por todas as experiências de todos os reinos, conhecidos e não conhecidos. Conhecidos e não conhecidos. Aí aquela frase daquele biólogo conhecido chamado Haeckel, que falava assim: a ontogênese repete a filogênese. A ontogênese repete a filogênese. O que é ontogênese? Gênese, nascimento. Onto, ser. Nascimento do ser, ontogênese. Repete a filogênese. O nascimento, filo, todas as espécies. A ontogênese repete a filogênese. O nascimento de todas as espécies. Entenderam? Então nós passamos por todos os reinos. Um Cristo passou por isso? Claro que passou. É evidente que passou. O nosso Cristo não passou por isso no planeta Terra. Porque ele já era um Cristo antes do planeta Terra existir. Aí Emmanuel fala: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há bilhões de anos. Entenderam ou não? Os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou, ou Cristo passou, já não existem mais há bilhões de anos. Então quer dizer que o planeta Terra vai acabar? Vai. Ele está na metade da sua vida. Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, pessoal. Tem mais 4,5 bilhões de anos aí, de acordo com a ciência. Dá tempo. Calma, pessoal. Calma que dá tempo. Ok? E outros planetas estão nascendo. E por falar em outros planetas, quem garante que nós somos do planeta Terra? Se existe emigração e imigração. Quem garante que nós somos do planeta Terra? Existe uma dica. Uma dica. Existe uma informação. A maioria que acredita em reencarnação não vieram do planeta Terra. A maioria que não acredita, que acredita em reencarnação ou existências anteriores, não vieram do planeta Terra. Não vieram do planeta. Já trazem isso no seu psiquismo profundo, no seu inconsciente coletivo, no seu inconsciente individual. Mas pare para pensar, não sei se essa notícia é boa ou se é ruim. Ó, de cada 10 espíritos que existem no universo, só um é inferior. Eu não sei quem é, eu só sei que eles moram no planeta de provas e expiações. Quem é exatamente eu não sei. Mas todos aqueles que estão no planeta de provas e expiações são considerados espíritos moralmente atrasados. Primitivo não dá para considerar, no próprio nome já está o explicativo. É provas e expiações. Regeneração não, felizes não, celestes não, 5 mundos espirituais menos ainda. Então, para cada 10 espíritos no universo, somente um é atrasado moralmente. E tem que deixar eles longe um do outro. Você não pode colocar 2 planetas de provas e expiações perto um do outro, pessoal. É verdade, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. A espiritualidade toma um cuidado enorme com isso. Olha, os outros podem pôr pertinho que não tem problema. Mas provas e expiações, não. Por quê? O cara constrói uma bomba, funciona ou não funciona? Joga naquele planeta para ver o que vai acontecer. Como fala Milor Fernandes, um poeta, a maior prova
de vida inteligente fora da Terra é porque eles nunca quiseram se comunicar conosco. Entenderam ou não? Essa é a maior prova de vida inteligente fora do planeta Terra, porque eles nunca quiseram se comunicar conosco. Vou dar um exemplo mais prático. Quem daqui, nós, vou falar de nós agora, quem daqui teria vontade de voltar há 15 mil anos atrás para conversar com alguém? Veja, poderíamos ir lá de passagem para ver como é que era a natureza, como são as pessoas, até aí tudo bem, mas se comunicar com alguém de 15 mil anos atrás, que informação que ele vai trazer para você? Nenhuma. Então esses nossos irmãos que passam por nós, eles estão de alguma forma desvendando o universo, conhecendo os planetas, os sistemas, mas são espíritos, o mais atrasado moralmente está 30 mil anos na nossa frente. Então não se preocupe em relação a isso, mas são os nossos irmãos. Tudo bem? Questões espirituais que podem provocar a epilepsia, que podem, ó, sempre a palavra podem, tá? Podem, que servem como gatilhos. Autoobsessão intensa. O que é autoobsessão intensa? Autoobsessão a gente já sabe o que é. O que é intensa? Todos os dias. Não é assim? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que de vez em quando a gente dá uma caída normal, natural. Mas de vez em quando. Não são todos os dias. Tem gente que leva tão ao pé da letra a Bíblia, que quando Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, é uma frase de Jesus. Ah é? Transformei minha vida inteira numa aflição. Entenderam ou não? Ele não entendeu. Ele disse que era em aflição. A vida inteira dele é uma aflição. Então isso é um processo de autoobsessão intensa. Intensa. Que abre um caminho para processos obsessivos. No caso, subjugação. Por isso que fala de possessão demoníaca, que é um processo de subjugação. Mas, há 2000 anos atrás, quem que poderia entender todo esse processo? Então, é uma subjugação. Falta de amor próprio. Porque quando eu não tenho amor próprio, eu deixo de produzir alguns neurotransmissores. Quais? Oxitocina, serotonina, noradrenalina, que são essenciais, mas a falta de amor próprio, além de você produzir isso em uma quantidade muito mínima, você produz o cortisol, que é um hormônio, não é um neurotransmissor, em excesso, que é um ácido. É um ácido literalmente falando. Literalmente falando. Falta de perdão e auto-perdão. Falta de perdão, porque o perdão é uma atitude humana, não é uma atitude divina. Essa é uma outra coisa que a gente tem que ressignificar, tá? É uma atitude humana, não é uma atitude divina. Porque só perdoa quem se sente ofendido. Quem não se sente ofendido não precisa perdoar. Então a espiritualidade superior, elas não se sentem ofendidas. A espiritualidade superior. Quem se sente ofendida é provas e expiações. Mágoa, ressentimentos, ódio, remorso. Então o perdão e o auto-perdão é a lição de encarnados e de desencarnados do século XXI. Qual é a lição prática, não teórica? Qual é a lição prática do século XXI? O trabalho, entrar num processo de perdão, que pode levar décadas, não tem problema. Mas você tem que entrar num processo de perdão e de auto-perdão. Quando eu trabalho perdão, eu trabalho auto-perdão. Quando eu trabalho auto-perdão, eu trabalho perdão. Entenderam ou não? Como funciona? Mas é um processo lento e gradativo. Então, quando fala qual que é o maior amor do século XXI? É o maternal? Não. Não é o filial? É o conjugal? É o fraternal? Não. É o amor-perdão. Do século XXI. É a lição prática. Nessa fase de transição, qual que é a lição prática? É o amor-perdão. Marcas no MOB, no modelo organizador biológico para regeneração. Veja, marca no modelo organizador biológico, que nós vamos trazer
como predisposição genética à epilepsia focal ou generalizada para tratamento, para regeneração. Não é para degeneração, é para regeneração. O corpo é o professor da alma. Lembram disso? Todas as doenças são educativas. O espírito imprime um problema no corpo, porém o espírito continua rebelde. Ele traz o problema para o corpo, através do mob, mas ele continua rebelde. Aí o corpo, com as suas limitações, faz o que com o espírito? Limita. Aí o espírito é obrigado a pensar, refletir, ressignificar, rever. Então o professor, nesse ponto, não é o espírito, é o corpo. O espírito muda o corpo, e o corpo, que é automático, que é uma máquina, traz limitações que faz com que o espírito reveja. Entendeu como funciona? Então, toda doença de vista, continue a frase. Toda doença vista de forma superficial é degenerativa. Toda doença ou transtorno visto de forma profunda é regenerativa. É algo que está degenerado, que precisamos regenerar. Então, quando se fala em planeta de regeneração, é quando você tem a ciência e a consciência do que está degenerado. Você tem a ciência e a consciência, porque às vezes você tem a ciência, mas não faz nada. A consciência que está degenerada. Aí você põe em tratamento. Então, o planeta de regeneração são doentes que acreditam na própria doença e colaboram com o tratamento. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Que tipo de doença eu estou falando? Mágoas, ressentimentos, remorsos, culpas. Estou falando destas doenças. Mas você tem que identificar em você. Você tem que identificar em você. Ok? Então veja, isso faz parte da lei de causa e efeito, que não é ação e reação, não é, ação e reação é uma lei da física, ok? Então é a lei de causa e efeito, sempre como regeneração. Em alguns casos raros, espíritos num degrau de cima, no nosso caso regeneração, que tem um processo de pensamento mais rápido, que é natural isso. Já pararam para imaginar o quanto essas crianças de 3, 4, 5 anos mexem com o celular com uma facilidade? Que às vezes a gente tem que tirar dúvidas com eles. Já fizeram isso ou não? Já aconteceu isso com vocês ou não? De precisar chamar o netinho ou o filho, como é que ele vai lá rapidinho, não tem nem dedo para isso, né? Rapidinho. Eu estou mexendo, a minha bisneta chega, peraí, bicho. É humilhante uma situação dessa, não é? É no mínimo humilhante uma situação dessa. Espera aí, né? Primeiro, eles não estão aprendendo, eles estão recordando. Nós estamos aprendendo. Essa tecnologia para nós é nova. Então nós temos toda uma dificuldade em relação ao aprendizado de uma nova tecnologia. Eles não. Isso para eles é de 30 anos atrás. Essa tecnologia de hoje, para nós, é deles, de 30 anos atrás. Então, eles não estão aprendendo, eles estão recordando. Vamos pensar em nós. Lembra que nós tínhamos determinadas facilidades com tecnologias que os nossos pais não tinham? E os nossos avós menos ainda? Porque nós também não estávamos aprendendo, nós estávamos recordando. No caso da tecnologia, é a mesma coisa. Quando você fala em colônias espirituais, tecnologicamente falando, eles estão 30, 40 anos na nossa frente. Então, quando se traz algo novo para cá, não é, para nós é novo, para eles é de 30, 40 anos atrás. Então, todo esse avanço tecnológico que acontece, principalmente das novas gerações, é porque eles estão trazendo informações que estão no seu psiquismo, não no cérebro físico, que é dessa existência, mas no cérebro espiritual. Porém, casos raros. Esses espíritos que pensam muito rápido, eles têm um processador mais moderno, encontram um cérebro
mais denso, mais pesado. E algumas partes do cérebro não encaixam perfeitamente. Isso pode gerar a epilepsia. São casos mais raros. São casos mais raros. Então, esses espíritos, em algumas partes do cérebro, o cérebro atual, pesado, denso nosso, é incompatível com o cérebro deles mais leve, mais rápido. Isso pode gerar a epilepsia. São casos mais raros, mas eles existem. Tudo bem? Entenderam? Então, nesse caso, não é nem expiação e nem prova. É uma adaptação em uma fase de transição. É uma adaptação numa fase de transição. Aí as próximas gerações depois deles não terão esse problema. Porque o cérebro físico já vai estar compatível. Ok? Conclusão. Vamos concluir. Nós somos uma interação de 3 essências: espírito, mente e corpo físico. Isso tem que ficar muito bem gravado em nós. Sempre, em qualquer momento da sua existência, você é uma interação entre a sua essência, que chamamos de espírito, entre a mente e o corpo físico. Mesmo sendo um corpo espiritual, é um corpo físico. Está numa outra dimensão, está numa outra frequência, mas é um corpo, que tem órgãos, que tem necessidades fisiológicas. Então é um corpo. Não estamos naquela condição só da tríade divina. Ainda temos os 7 corpos. Os 7 corpos. Um tratamento eficaz, eficiente, tem que levar em consideração isso. O aspecto orgânico, tem que levar o aspecto orgânico, tem que levar em consideração o aspecto psicológico e tem que levar em consideração o aspecto espiritual. Mas vamos supor que o cientista, ou o médico, ou o especialista não leva em consideração isso, mas ele precisa levar em consideração isso. Ou com ele, ou com eu indicar alguém que trabalhe junto com ele. Porque todo tratamento eficaz é o tratamento médico, é o tratamento psicológico e é o tratamento espiritual. Espiritual, quando eu falo espiritual, eu não estou falando de rótulo religioso, ok? Estou falando de espiritualidade, de estilo de vida, de padrões de comportamento. Quando eu falo espiritualidade, não estou falando de seguir dogmas e qualquer coisa nesse sentido. Estou falando de espiritualidade. Vamos lá. Se eu pegar um copo e pôr água, eu chamo isso de religião. É importante? Claro que é importante. Só que está limitado ao tamanho do copo. Tudo bem? Então existe uma barreira ali chamada copo, que segura o conteúdo da água. É importante? Muito importante. Mas eu chamo isso de religião. Quando eu pego uma caixa d'água, que é muito maior do que um copo, eu chamo isso de religiosidade. Mas ainda assim, limitado por um recipiente. Muito melhor do que um copo, mas ainda assim limitado por um recipiente. Quando eu falo em espiritualidade, eu estou falando do mar. Entenderam ou não? Que tem o copo, que tem a caixa d'água, mas não tem nenhuma limitação. Isso chama-se espiritualidade. Então, quando você fala, vamos tratar o aspecto espiritual, falando de espiritualidade. Que pode estar vinculado com a religião? Pode, não tem problema nenhum. De repente a pessoa é católica, ela é evangélica, budista, hinduísta, não muda nada isso. Mas muito mais espiritualidade do que rótulo religioso. Então, quando se trabalha espírito, mente, corpo físico, eu tenho que pensar num tratamento médico, num tratamento psicológico e num tratamento espiritual, relação à espiritualidade. Existe cura para a epilepsia? A resposta é não. Mas existe algo chamado remissão, que alguns especialistas chamam de cura, mas não é exatamente a cura, é remissão. Por isso eu coloquei entre parênteses. Eles chegam num ponto de remissão, alguns chamam até de cura, sem problema, mas não é exatamente uma cura definitiva. E o que é uma remissão da epilepsia? Ela é considerada quando a pessoa não está mais usando as medicações por 2 anos, ela já está fora das medicações por 2 anos e não aconteceu nenhuma crise, nem focal, nem generalizada por 5 anos. Aí a medicina olha isso como uma remissão. 2 anos sem nenhum tipo de medicação para isso
e 5 anos sem ter tido nenhuma crise, nem focal, nem generalizada. É dessa forma que a ciência vê, houve uma remissão. E alguns chamam de cura, mas não é cura definitiva. Mas é algo muito próximo disso. Então o nome correto é remissão. Mas como tratamento? Primeiro, evitar o uso de qualquer tipo de drogas. Porque isso pode ser um gatilho. Se você já traz uma predisposição, qualquer uso de drogas pode servir como gatilho para aquilo. Segundo, não misturar medicações por conta própria. Eu não posso misturar medicações por conta própria. Que conhecimento que eu tenho? Qual é o efeito de um remédio em relação ao outro? O que isso pode potencializar? Então, misturar medicações por conta própria pode ser um gatilho para um processo epilético. Pode ser um gatilho. Ter sono de qualidade. Assistir um filme de terror e dormir. Ok? Comer uma feijoada e dormir. Sabe uma coisa desse tipo assim? Algumas pessoas a gente tem que se preparar pelo menos 2 horas antes para dormir. É o corpo que está pedindo isso. É a mente que está pedindo isso. A gente precisa se preparar para isso. Então, ter sono de qualidade. Uma bolachinha pode comer. Depende da quantidade, né? Depende da quantidade, né? Dona Odete, eu entendi que não fica sem bolachinha antes de dormir, é isso? Não fica, nem ele, nem a cachorrinha. Para fazer companhia para a cachorrinha. Entendi. Eu também não posso falar, não vai gravar isso, tá? Eu não posso falar porque eu não durmo sem tomar um copo de leite, então é assim mesmo. Então tá tudo certo, tudo em ordem. Beber muita água, porque aqui ó, a desidratação pode provocar como gatilho um ataque epilético. A desidratação, a falta de água, nosso organismo depende muito mais de água do que a gente imagina. É lógico, não saiam bebendo 3, 5, 4, 5 litros de água por dia, não é assim que funciona. Não é porque falaram que tem que tomar 5 litros de água, eu vou tomar. Isso complica ainda mais, pessoal. Você tem que ver qual é o seu biotipo, mas uma quantidade de água que atenda às suas necessidades. Cada caso é um caso. Nunca vão por essas considerações. Então veja, beber muita água, muita de acordo com o seu biotipo, de acordo com a sua necessidade. Não é um padrão generalizado. Cada pessoa toma uma quantidade. Mas que precisa beber, sim. Porque a desidratação é um gatilho. Então você beber muita água, de acordo com o seu biotipo, ajuda. Evitar estresses excessivos, situações desnecessárias. Evitar, ok? Então se é um momento de repouso, de tranquilidade, de passeio, aproveite o momento de repouso, de tranquilidade, de passeio. Não crie situações desnecessárias ali, porque ali o seu organismo necessita desse repouso. Cuidar do corpo e da mente. Não basta cuidar do corpo, mas cuidar da mente também. E se alimentar com coisas positivas. Isso aumenta a produção de neurotransmissores que nos trazem equilíbrio e diminui a produção de cortisol. Então, cuidar do corpo, das necessidades do corpo, alimentação adequada, mas também da mente. Buscar espiritualidade. Buscar a espiritualidade. É um jeito de ser, um padrão de comportamento. Dos 3 R's, lembram dos 3 R's? Respeito a si mesmo, respeito pelo próximo, responsabilidade nos atos. Uma atividade física, seja qual for, isso melhora a qualidade de vida de qualquer pessoa, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu momento, do contexto, mas necessitamos, isso é uma necessidade, de acordo com as características de cada um de nós, aquilo que se adequa à nossa necessidade. E aí existe, além da medicação, além de toda essa estrutura aqui, a dieta cetogênica, já ouviram falar disso ou não?
Existe um tipo de dieta chamada cetogênica, que é rica em gorduras e proteínas e baixa em teor de carboidratos. Ajuda no tratamento da epilepsia. Ajuda, não resolve. Ajuda, complementa. Complementa. Então, ó, uma dieta cetogênica rica em gorduras e proteínas, baixo teor de carboidrato e o uso de canabidiol. Já ouviu falar disso ou não? Canabidiol, desculpa, canabidiol. O que é o canabidiol? Alguém sabe? É da mesma essência, vamos falar assim, da mesma essência, vamos ser um pouquinho mais técnico, da mesma essência da cannabis sativa, que é a maconha. É da mesma essência, com prescrição médica, pessoal. Por favor, tá? Com prescrição médica. Sempre. Com prescrição médica. Então, a dieta cetogênica e o uso do canabidiol com prescrição médica. Junto do tratamento médico com medicações específicas. Hoje, tem mais de 20 tipos de medicações específicas que atendem 70% dos casos. Só que toda medicação é 50%, tá? As outras 30% chamado de refratária, 20% é de difícil controle, os outros 10% só com cirurgias. Mas 70% o uso de medicações e terapias, a pessoa leva uma vida normal. Normal, sem problema nenhum. Aí voltando aqui, falamos sobre aspectos científico, orgânico, aspectos psicológicos, aspectos espirituais. Às vezes, ou na maioria das vezes, eu posso ter a combinação desse fator e desse fator. Ou dois desses fatores, do fator científico, psicológico, emocional e espiritual. Porque nós somos uma tríade. Nós temos as três situações dentro de nós. E gatilho nas três situações. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E as doenças, elas estão personalizadas, adequadas à nossa necessidade deste momento, mas elas são transitórias. Você não é assim, você está assim. Ou por expiações, ou por provas, ou por missões. Mas eu não sou. É hora de trabalhar, é hora de rever, é hora de ressignificar. Tudo bem? Tá bom por hoje? Alguma pergunta? Então, semana que vem, primeira aula sobre depressão. Ok? Depressão antes da ansiedade, né? Depressão antes, porque vamos falar de passado. Na ansiedade, a gente vai falar de futuro. Ok? Então, só vou fazer a prece de encerramento. Beleza, Joaquim? Então, vamos, nesse momento, agradecer o abraço acolhedor que recebemos da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, que estão conosco e nos dando um tratamento individual. Cada um de nós recebeu a visita de um especialista, de um psicoterapeuta, de um médico, que analisou o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, nosso campo mental, e através de passes focados em cada centro de força, foi nos alimentando, nos alinhando, uma equipe de espíritos especialistas em cuidados do corpo, da mente e alimento do espírito. E recebemos o tratamento, o abraço acolhedor, a alegria de estarmos juntos novamente, em uma casa que acolhe a todos, numa doutrina que vê irmãos em todas as partes, que respeita, que nos ajuda a entender o respeito que temos que ter pela natureza, pelas coisas de Deus, respeitando também o nosso corpo, que fazemos parte de um único contexto, numa abençoada escola chamada Planeta Terra, e que possamos olhar para todos os nossos desafios com um outro olhar, um olhar de gratidão. Em nenhum momento estamos desamparados, muito pelo contrário, estamos sempre envolvidos pelo amor de Deus,
por espíritos que nos amam, que torcem por nós e que desejam a nossa felicidade e sabem que as dificuldades fazem parte do processo. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até semana que vem.